Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Vamos começar a nossa aula de ensino religioso hoje, dia 25 de maio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as práticas de espiritualidades. Então, existe uma necessidade humana de buscar uma vivência mística para lidar com problemas no seu cotidiano, ou seja, no seu dia a dia. Quando a gente fala de vivência mística, é acreditar em uma força maior, acreditar em um Deus. E as pessoas, quando estão passando por problemas, por dificuldades, elas tendem a aflorar, ou seja, a buscar mais essa presença divina, essa fé em um ser maior, em um Deus, como a gente costuma chamar, mas nem todos chamam assim. A espiritualidade, ela está relacionada com as qualidades do espírito humano, tais como amor, compaixão, tolerância, capacidade de perdoar, noção de responsabilidade, e tudo isso promove o bem-estar nosso e dos outros. Então, nada melhor do que quando estamos passando por dificuldades, o nosso espírito está bem, está com capacidade para enfrentar os problemas. A maneira de nos conectarmos com a nossa espiritualidade, ela é pessoal, ou seja, depende de cada indivíduo e cada um de nós deve perceber o que é mais favorável. O importante é começar. Então, algumas pessoas preferem escutar músicas religiosas e diz que assim elas se conectam mais com a espiritualidade, elas ficam mais perto de Deus. Outras gostam de ir ao culto, ir à missa, vai depender também da religião de cada um. Alguns hábitos auxiliam a elevar seu nível de espiritualidade, como por exemplo a meditação. Então a meditação, independente da religião, todo mundo pode praticar a meditação. Ela é recomendada para iniciar o dia, pois ajuda a nos tornarmos mais focados e orientados para nossos objetivos, eliminando tudo aquilo que não nos favorece, preparando e acalmando nossa mente e nosso coração. A espiritualidade, ela está muito ligada à saúde. Não é à toa, quando as pessoas estão doentes ou tem alguém doente, elas ficam tão conectadas espiritualmente. Então, acreditar na existência de uma força superior faz bem à saúde. William Owsley, médico canadense, considerado um dos ícones da medicina moderna, ele já dizia em 1910. Owsley dizia o seguinte: a fé despeja uma inesgotável torrente de energia. Então ele quer dizer que as pessoas que têm fé, elas têm mais energia para enfrentar as doenças. A espiritualidade auxilia a combater o estresse, raiva, amargura e depressão. De acordo com Ricardo Monesi, que é um pesquisador psicobiólogo do Instituto de Medicina Comportamental da Universidade Federal de São Paulo, esta energia, que é liberada quando a gente tem a espiritualidade, ela atua no sistema límbico, a área responsável pelas emoções. Então, o sistema límbico é uma área do nosso cérebro que é responsável pelas emoções. A espiritualidade, ela também fortalece o nosso sistema imunológico. As pessoas espiritualizadas, tendo ou não religião, têm mais qualidade de vida. Os índices de hipertensão e doenças cardíacas são mais baixos. Elas se alimentam melhor, possuem menos tendência ao tabagismo e alcoolismo. Então, pessoas que têm muitos problemas, que vivem muito nervosas, elas tendem a utilizar drogas como álcool, cigarro, e isso já prejudica a saúde dessas pessoas. As pesquisas também comprovam que a espiritualidade ameniza, ou seja, diminui os sintomas de doenças crônicas como AIDS e câncer. A fé faz o indivíduo ter pensamentos positivos, o que é essencial para enfrentar qualquer problema.
Então, quando a gente está pensando positivamente, pensando que tudo vai dar certo, isso nos fortalece e também fortalece nosso sistema imunológico. E crer em uma força maior nos ajuda a ter essa segurança. A espiritualidade também torna as pessoas mais felizes. Elas são altruístas, se envolvem menos em brigas e apresentam taxas de suicídio menores que as pessoas sem fé. Monese relata que indivíduos espiritualizados não se desesperam diante as adversidades, porque sabem que não estão desamparados. Então, quando as pessoas têm uma espiritualidade, elas têm uma fé, elas não se desesperam por nada e elas conseguem superar os problemas. Pessoas que não têm fé, elas não têm com quem se apegar, com quem se amparar, e aí elas ficam mais desesperadas, chegando até a tirar a própria vida de tanto desespero. Vamos ver agora alguns motivos, excelentes motivos para cultivar a nossa espiritualidade. Então, como eu já falei para vocês, não é? O sistema imunológico fica mais eficaz, a melhoria na saúde vascular, as pessoas sentem-se mais fortes diante de qualquer adversidade. Até o tempo de internação em hospitais é menor em relação às pessoas que não possuem fé. Essas pessoas, elas são menos propensas à depressão. Não quer dizer que não vai ter, que uma pessoa espirituosa não vai ter depressão. Sim, mas elas são menos propensas, têm menos chances de entrar em uma depressão. E quando tem, a recuperação é mais rápida. Tem menos risco de ter hipertensão, acidente vascular, que é o conhecido AVC, e doenças coronarianas. Então, a gente não está dizendo que essas pessoas que são espirituosas não vão ter esses problemas, mas está dizendo que tem menos chance de os ter. E também apresentam baixos índices de mortalidade. Falando sobre espiritualidade, vamos falar agora sobre fanatismo religioso. Espiritualidade não quer dizer fanatismo religioso. O fanatismo religioso é o contrário, né? Tem nada a ver com espiritualidade e ele só traz mal. E o que é o fanatismo religioso? São pessoas que seguem a religião ao pé da letra e não respeitam as outras religiões. Acha que só a dela é boa e isso faz com que ela pare de conviver com os amigos, até com os familiares. Algumas dessas pessoas condenam homossexuais e outras pessoas que elas consideram que estão pecando, julgam essas pessoas dizendo que elas vão para o inferno e outros insultos. Mas para falar a verdade, os verdadeiros religiosos eles não são intolerantes, eles respeitam a todos, independente de quem seja. O respeito é uma marca de quem realmente vive de acordo com os ensinamentos cristãos, pois o cristianismo ele vem de Jesus Cristo. E as pessoas que são cristãs seguem os ensinamentos dele. E ele não nos ensinou a julgar nenhuma pessoa neste mundo. Ensinou a respeitar a todas. Para os verdadeiros religiosos, não existe essa história de a minha religião é melhor que a sua, ou o meu Deus é melhor que o seu. Não, eles respeitam a todas as religiões. A religião ela não deve nos aprisionar. Quando ela diz que você deve se separar de determinadas pessoas, tem algo muito estranho no ar. A não ser que essa pessoa esteja lhe fazendo muito mal. Aí sim, você deve, né? Quando a religião diz que é melhor que a outra, ela está sendo intolerante e está praticando a vaidade. Ninguém é melhor que ninguém. As religiões nada mais são do que formas diferentes de chegar até Deus e buscar a nossa espiritualidade também. Muitos procuram as religiões para saber o que devem fazer, e algumas religiões indicam, ensinam como viver melhor. Melhor, acho que a maioria das religiões, não é? Nos ensina como viver melhor, como chegar à nossa espiritualidade. Mas não quer dizer que a gente só vai ter uma espiritualidade, só vai ter paz de espírito se tiver uma religião. Não, de forma alguma.
A verdadeira espiritualidade, ela traz paz interior. Então, se uma determinada religião me traz paz interior, me deixa mais perto do Deus que eu acredito, isso é bom. Se não acontece isso, isso não é bom. Não há nada de errado em seguir uma religião. O perigo são as situações apresentadas. Ou seja, quando a pessoa é fanática pela religião e acaba machucando os outros devido à religião. Quando se identificar com alguma, visite o templo, frequente os cultos, converse com os fiéis e com o líder daquela religião. Estude, obtenha o máximo de informações. Então é muito importante a gente conhecer as religiões para que a gente possa respeitá-las. Pois muitas vezes a gente não conhece a religião, e sim conhece algumas pessoas daquela religião, e essas pessoas podem ser pessoas boas, pessoas que nos fazem o bem ou não. Pessoal, falando sobre práticas de espiritualidades, as pessoas de diversas religiões, elas procuram essa espiritualidade, essa religiosidade em algumas celebrações, certo? É comum a gente ver divulgações, panfletos virtuais, avisando sobre as celebrações. Então aqui, olha, veja, culto de cura e libertação. Temos aqui, olha, missa pela saúde, a oração pelos enfermos é uma obra de misericórdia. Então todas as religiões, elas vão apresentar essas celebrações que prometem, não é, que as pessoas buscam a cura, a libertação, a saúde. Temos aqui também, ó, de um templo de terapia espiritual e temos também de uma corrente de oração. Pronto, pessoal. A atividade que vocês vão fazer hoje é a seguinte. Vocês vão conversar com as pessoas de sua família, com seus pais, seus avós, pessoas que vivem com você, é claro. E você vai perguntar se a espiritualidade, a fé que essas pessoas têm em Deus já as ajudou a superar algum momento difícil da vida, certo? Então você pergunta a essa pessoa, pergunta quando foi esse momento, como isso aconteceu, escreve e me manda uma foto dessa atividade, tá certo? Boa atividade para todos, um bom dia.